Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a análise aqui do canal vai ser do filme Bela Vingança, de 2020. Um dos mais importantes eventos do mundo para jovens e emergentes cineastas é o Festival de Sundance, que começou suas atividades no ano de 1978 com o apoio de Robert Redford. Hoje ele é reconhecido como o primeiro grande momento de reunião de cineastas do ano e aponta tendências fortíssimas para a temporada de prêmios seguinte. De certa forma, isso é até um pouco impressionante, tendo em vista que ele é realizado entre o final de janeiro e início de fevereiro de cada ano. Mas em um período onde os cinemas ficaram fechados e a pandemia começou a se espalhar de forma definitiva mais ou menos em março de 2020, ele foi um importante precursor do que seriam as indicações da Academia nessa temporada 2020/2021. Nada menos do que 4 dos 8 filmes indicados ao Oscar de melhor filme, ou seja, a metade, teve estreia mundial no evento de Sundance. Bela Vingança foi um deles, mas ele é singular não por causa disso, e sim por sua linguagem cinematográfica e pela aderência popular. Ao contrário de alguns títulos mais reflexivos, densos ou introspectivos, que são bem comuns em Sundance, esse filme pode ser considerado um dos mais pop de toda a lista da Academia. Melhor do que isso, ele conversa diretamente sobre temas delicados e que abalaram as estruturas de Hollywood num passado bem recente. Oh, would you look at that? Good God Almighty! Like, how'd you get some dignity, sweetheart? You know they put themselves in danger. Girls like that. And if she's not careful, someone's gonna take advantage. Especially kind of guys in this club. She's kind of hot. Just a hot fucking mess. Você que acompanha o cinema provavelmente vai se lembrar do movimento Me Too, que ganhou força e proeminência há mais ou menos 3 anos, depois que o todo-poderoso produtor Harvey Weinstein foi acusado por várias mulheres de assédio e de abuso sexual. Isso não só levou a uma popular hashtag na internet, como também a expulsão do Harvey Weinstein dos quadros da Academia, algo inclusive que é muito raro de acontecer. Mas as consequências mais positivas de todo esse processo foram a tomada de consciência por parte da comunidade cinematográfica sobre esses assuntos, a abertura real para a produção de filmes que lidam com essa temática e a ascensão de nomes femininos em funções de roteiro, direção e produção. Bela Vingança é um pouco do resultado disso tudo junto e misturado. Uma das produtoras do filme, por exemplo, é Margot Robbie, que estrelou o drama baseado em fatos reais O Escândalo, no ano de 2019, sobre abusos cometidos na rede de TV norte-americana Fox News pelo todo-poderoso Roger Ailes. Ou seja, é alguém que está muito ligada com essas questões. Já a diretora e roteirista desse projeto é a inglesa Emerald Fennell, que antes de se aventurar nesse longa de estreia, já fez papéis como atriz, especialmente a série The Crown. I think the tone of the movie, I hope, is a kind of horrifyingly dark comedy, and a thriller, but tonally, certainly it does sit on a kind of on a razor's edge, I think, of horrendous and hilarious, which is kind of the space that I like to be in. I like that response when people kind of laugh and then gasp because they feel bad for laughing. That's my kind of favourite place to be. Essa declaração da diretora que você acabou de assistir fala muito sobre o tom da obra, que circula entre gêneros aparentemente díspares como a comédia e o horror. E para isso ela ainda usa elementos do suspense, que vão revelando pistas sobre a trama de forma paulatina. É por isso que esse filme prende tanto a nossa atenção, faz a gente se conectar com os personagens e provoca uma ansiedade pela próxima cena. É um filme que agrada porque a forma de contar essa história é altamente sedutora e o público responde muito bem a isso. O roteiro nos apresenta uma jovem na casa dos 30 anos de idade que se chama Cassandra. Ela trabalha numa cafeteria, ainda mora com os pais e largou a faculdade de medicina precocemente em função de um trauma: o estupro de uma ex-colega e amiga chamada Nina, que levou posteriormente à sua morte.
Então, como uma forma de se vingar dos homens, ela se arruma para sair nos finais de semana, finge estar bêbada e vulnerável e surpreende os aproveitadores e abusadores. Dentro da construção psicológica dessa personagem, essa parece ser a única catarse pessoal capaz de dar um sentido à sua própria vida. A gente percebe inclusive que ela só deposita esforços verdadeiros nesse ponto da sua vida. Ela tem um caderninho ali onde ela controla todas as suas vítimas, faz a contagem deles. De resto, ela não tem um hobby, não tem um relacionamento, não se interessa por algum outro tipo de situação. God, your body. What are you doing? What are you doing? Wait. What are you... A grande temática desse filme é o machismo e a chamada cultura do estupro, um termo que é muito debatido dentro do movimento feminista, mas que teve a sua origem ainda lá na década de 1970. E tem a ver com os comportamentos tanto de homens quanto inclusive de mulheres que minimizam os casos de violência, objetificam a mulher sexualmente ou até mesmo culpam a vítima por uma agressão sofrida. Nesse filme, isso é mostrado de forma muito didática várias vezes. No assédio e na ridicularização pública da mulher em frente a uma obra em função das suas roupas, nas tentativas de abuso explícitas vivenciadas pela protagonista não só em boates, como também em residências particulares, mostrando que não é uma questão de um perfil específico de homens, e sim um comportamento que está difundido pela sociedade. O filme ainda aborda questões colaterais, como a omissão dos responsáveis por apurar os casos e punir eventualmente os culpados, e a tentativa de achar algum tipo de justificativa para um crime grave como o estupro. E atenção, nesses dois últimos exemplos, inclusive, os personagens são mulheres. I don't know why you're mad at me. Okay, I'm not the only one that didn't believe it. If you have a reputation for sleeping around, then maybe people aren't going to believe you when you say something's happened. I mean, it's crying wolf. Quantas vezes você aí já viu ou ouviu histórias assim ou muito parecidas, seja na mídia ou seja com alguma conhecida sua, hein? Pois é. E o filme ainda se aprofunda mais nesses meandros sociais ao incluir o personagem Ryan, por quem a Cassandra tem um envolvimento amoroso e que parece ser bem diferente da maioria dos demais, quase imaculado. Eu não vou me aprofundar aqui nos pontos de virada desse roteiro para não correr o risco de revelar algum spoiler importante, mas eu te adianto que o filme deixa a gente preso até a última cena e a reviravolta final é altamente poderosa. A Emerald Fennell conseguiu isso não só manejando muito bem seus recursos narrativos e de gênero, mas também garantindo um discurso livre de vícios, que são tão comuns nos movimentos sociais, por exemplo. Ainda que altamente politizado pela temática, esse é um filme de entretenimento puro, feito para agradar ao máximo possível de espectadores. Visualmente falando, repare como a diretora dá preferência a uma paleta de cores rosa. É uma cor que está muito presente em figurinos e nos ambientes. E essa é uma tonalidade historicamente associada ao feminino. Existe de cara essa quebra estética, já que normalmente o rosa é desassociado de linhas narrativas politicamente combativas. Também é gritante a escolha da trilha sonora, com clássicas referências pop. Stars Are Blind, da Paris Hilton, que você acabou de ouvir um trechinho, era a típica música adolescente dos anos 2000, mas que a diretora fez questão de incluir nessa trilha sonora. É uma música conhecida, popular, ativa lembranças do público e estabelece exatamente a relação pretendida no roteiro para o casal que está se formando na tela. Todos os gatilhos mentais do público são ativados através desses signos e especialmente do gênero comédia romântica. A gente tem ainda uma versão remix da música It's Raining Men logo no início
e a versão original da balada romântica Angel of the Morning, lá no finalzinho do filme, e que eu particularmente adoro. Uma seleção criteriosa, muito bem pensada e que precisou ser negociada em função do custo que envolvia o licenciamento dessas músicas. Esse foi um filme de restrições orçamentárias e por isso mesmo as filmagens duraram apenas 23 dias. E se a gente pensar em tudo isso, todos esses elementos que estão orbitando em torno da Emerald Fennell, é impressionante perceber o resultado final. Justamente, portanto, ela foi indicada tanto ao Oscar de melhor roteiro original, como melhor direção, e inclusive já venceu prêmios importantes nessa temporada de prêmios que podem fazê-la desbancar Aaron Sorkin, até então considerado o favorito na categoria de roteiro por Os Sete de Chicago. Aliás, a indicação dela ao lado de Chloe Zhao na categoria de melhor direção fez a academia pela primeira vez na história ter 2 mulheres indicadas nessa categoria. I'm much more interested in our culture and how and the kind of things that when I was at university 10 years ago were completely normal that now seem horrendous. And really it's always kind of looking at my own life, the lives of my friends and the women I know, the men I know, and thinking how are we all part of this kind of awful knot that we need to kind of unpick. Além de melhor filme, direção e roteiro original, o filme tem ainda uma indicação na categoria melhor montagem, indicando o prestígio da academia e principalmente crescimento no momento certo. É o filme que tá todo mundo falando e falando bem na hora que importa. Outra indicada pelo filme e que fecha as 5 categorias pelas quais esse filme foi lembrado é Carey Mulligan, que já tinha sido lembrada pela academia no ano de 2009, como atriz protagonista do filme Educação. Ela não só é o fio condutor dessa história, como também a responsável pelas viradas e pela conexão entre os personagens. É verdadeiramente o coração do filme. Sem ela, ele não faria sentido, não existiria. E particularmente, uma das melhores interpretações do ano. Logo depois da primeira exibição desse filme lá em Sundance, ela foi alvo de críticas consideradas sexistas publicadas pela Variety através de um dos seus colunistas. Segundo esse texto, ela não seria adequada ao papel por conta da sua aparência física. Isso, claro, pegou muito mal. A própria Variety depois publicou um pedido de desculpas e recentemente, numa entrevista, num bate-papo que ela teve com a atriz Zendaya, ela comentou sobre essas questões. I feel it's important that, that criticism is constructive. I think it's important that we are looking at the right things when it comes to work, and we're looking at the art, and we're looking at the performance, and the way that a film is made. And I don't think that goes to the appearance of an actor or your personal preference for what an actor does or doesn't look like. You've got to stand up for these things, otherwise it continues and then you're essentially part of it. Bela Vingança é um dos filmes que mais me surpreendeu positivamente nos últimos anos e realmente merece todo o buzz que vem recebendo. É um trabalho valoroso, consciente, maduro e, espero eu, o primeiro de uma carreira longeva da diretora Emerald Fennell. That was humiliating. Why don't you just fuck off now, okay? Are you sober? Oh, shit. You're that psycho that Jerry took home. I don't know what you're talking about. You know what? Not interested, sweetheart? Nah, why don't you take crazy somewhere else? You're not even that hot. E agora eu queria saber de você aí. Você gostou desse filme assim como eu? Qual é a sua opinião sobre ele? E sobre os temas que são retratados, hein? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários pelo próprio YouTube para deixar sua opinião sobre a obra e sobre esse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever aqui no canal do meu tio Oscar e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados na categoria principal dessa temporada 2020/2021 e o próximo título vai ser o que chegou por último aí nessa corrida, Judas e o Messias Negro. E atenção, dia 25 de abril a gente se encontra aqui no canal do meu tio Oscar para a live que vai acompanhar a cerimônia na íntegra, aquela que já é tradicional, e eu vou receber 2 convidados muito especiais para isso. Espero aqui.